Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Vice-Almirante e respectiva equipa da Task Force, agradecendo o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido e para ser eficiente na gestão do tempo, gostava de começar por este tema da quebra de fornecimento das vacinas. De facto, houve esta falha inesperada da CureVac, que tem a ver com questões que nem sequer têm a ver com o fornecimento, têm a ver com a própria eficácia da vacina e que gera um problema aqui no curto prazo, um buraco, por assim dizer, de cerca de 700 mil vacinas que não vão ser fornecidas e, por outro lado, tem havido, como também é do conhecimento público, limitações no fornecimento da Janssen por causa de problemas na sua fábrica. E, de facto, estas duas limitações no curto prazo, no segundo, terceiro trimestre, terão com certeza algum impacto, que eu acredito que possa vir a ser minimizado com fornecimentos adicionais, sobretudo da Pfizer. A Moderna teve uma compra adicional, mas mais para a frente, com impacto mais para a frente, e portanto gostava de saber como é que pretende gerir, ainda por cima com o encurtar da AstraZeneca, como é que pretende gerir estas limitações. Depois, ainda nesta lógica em que todos estamos de acordo, incluindo o Sr. Vice-Almirante, que é necessário acelerar a vacinação, mas que há restrições, por um lado, no fornecimento das vacinas, mas por outro lado também daquilo que vou tendo conhecimento, e embora, de facto, o número de vacinações diárias tenha vindo a aumentar para níveis perto ou até acima dos 100 mil nos últimos dias, a verdade é que aos fins de semana há quebras substanciais, quer aos sábados, mas particularmente aos domingos, nos centros de vacinação. E, portanto, eu perguntava-lhe se existe qualquer outra forma de aumentar esta progressão nestes dias. E sei que já foi, pelo menos, aventada a possibilidade de usar os centros hospitalares de maior dimensão, que têm, por assim dizer, vazios porque não têm consultas externas e não têm cirurgias no mesmo ritmo às sextas-feiras, mas particularmente aos sábados e aos domingos, se não pode ser esta uma solução para criar um novo impulso nestes períodos. E volto a perguntar também, que também já foi falado algumas vezes, a possibilidade de usar as farmácias, pelo menos algumas em articulação com a Associação Nacional de Farmácias e a Ordem dos Farmacêuticos, não é possível sinalizar aquelas que possam ajudar neste processo, porque é de facto real que vamos ter problemas com os recursos humanos nas férias, se não temos já. Depois também houve aqui alguma questão relacionada com os agendamentos nos 35, 37 anos, primeiro ia abrir para os 35, depois só abriu para os 37, e eu gostava de perceber o que é que está aqui por detrás. Se são problemas de interoperabilidade das bases de dados e na relação entre agendamentos locais e agendamentos nacionais, ou se tem a ver com a escassez de vacinas, já que nos diz que os recursos humanos não são um tópico. E finalmente, para terminar, temos faixas etárias mais novas que têm sido mais contagiadas. Tem havido noutros países uma aceleração da vacinação nestas faixas. Em setembro vamos ter a abertura do ano letivo. Há a possibilidade, dada a imunidade que estas vacinas fornecem, de ser necessária uma terceira dose. E, portanto, a pergunta que me vai surgindo é quando é que o Sr. Vice-Almirante entende que a sua missão vai estar terminada e se será quando atingirmos aqui em meados de agosto os 70% de imunidade ou se a Task Force tem que ser prolongada para períodos mais largos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Penso que não temos mais grupos parlamentares nem deputados inscritos remotamente. Podemos então passar desde já à resposta em conjunto. Sr. Vice-Almirante, quando quiser, faz favor. Muito obrigado. Começando sobre a antecipação das faixas etárias e a estratégia. Nós, até agora, fazíamos uma estratégia por faixas etárias, como é conhecido, e quando chegávamos a cerca de 60%, 70% de uma faixa etária, para não diminuir o ritmo de vacinação, abrimos a faixa etária de baixo. Agora, com um ritmo também mais elevado, o que fazemos é, quando chegamos a 40%, portanto, nós usamos essa regra até ultrapassar a faixa etária dos 50 anos. Dos 50 para os 40, dos 40 para os 30 e dos 30 para os 20, nós abrimos a faixa etária subsequente quando atingimos 40% da vacinação da faixa etária de cima, mantendo uma regra muito simples. As faixas etárias de cima começam primeiro, acabam primeiro e têm sempre uma percentagem de vacinação superior à faixa etária de baixo. Portanto, é essa a regra que eu tento manter. E ao abrir mais rapidamente as outras faixas etárias, estamos a abrir um leque muito maior e diversificado da população e estamos a garantir também um ritmo elevado, porque há muitas pessoas imediatamente disponíveis para vacinar
sem reduzir o ritmo. Sobre as perguntas, na realidade, a velocidade e o ritmo de vacinação dependem das vacinas, isso já está mais que claro. Quem faz os contratos das vacinas é o Infarmed e eu acabo por gerir a disponibilidade das vacinas que me dão. E eu não consigo eu tenho previsões trimestrais, mas depois as previsões mais finas são mensais e muitas vezes 2 semanas para a frente começa a ter algum nevoeiro sobre as vacinas. Como é que eu calculo o ritmo? Eu calculo o ritmo com base nos contratos trimestrais. E agora, esse ritmo não é um ritmo uniforme ao longo do trimestre, como já expliquei, o fenómeno de as vacinas vão sempre deslocando-se para o fim do trimestre. A população migrante e o facto de trazer as associações, nós já estamos a fazer isso, já contactámos com as associações e estamos a estabelecer um plano que é precisamente através das associações para trazer estes migrantes irregulares que não têm a sua situação regularizada e que têm alguma desconfiança no contacto com as autoridades, para que essas pessoas possam aceder ao processo de vacinação. E, portanto, o que estamos a tentar fazer é precisamente um processo atípico, vocacionado para essa faixa da população. Os sem-abrigos já foram vacinados, também num processo atípico, e continuamos a vacinar em processos atípicos os tais nichos de pessoas que são necessários também vacinar, para além do grande esforço estatístico e global da população, por faixas etárias. Sobre as vacinas, só para dar um exemplo, no mês de junho era previsto termos acesso a 300 mil vacinas da Janssen. Tivemos acesso a 150 mil, 146 mil para ser preciso. No mês de julho tínhamos previstas 800 mil vacinas da Janssen. Vamos ter menos 150 mil vacinas da Janssen no mês de junho. E são coisas que só sabemos a 15, 20, 30 dias no máximo para a frente. Também houve uma redução nas entregas da AstraZeneca. Depois que saiu este acordo do Tribunal Europeu, houve um aumento muito ligeiro das entregas da AstraZeneca, mas nada que compensasse os contratos que estavam feitos. O que tem valido, de alguma forma, foi uma antecipação que foi feita no contrato, através de uma intermediação do Infarmed, antecipando vacinas do 4º trimestre da Pfizer para o 2º trimestre, o que permitiu reforçar as outras vacinas que desapareceram e, portanto, de alguma forma compensar o plano. A CureVac, como também foi dito, era para estar disponível no 3º trimestre, já não está disponível. Portanto, são essas más notícias que nos deixam preocupados, porque o que vai condicionar, na realidade, o processo de vacinação são as vacinas disponíveis. Sobre a vacinação diária ao domingo, na realidade o que nós notamos é que ao domingo há uma grande quebra no processo de vacinação. Eu ainda não consegui, o processo começou tipicamente, os dias mais reforçados de vacinação era a 4ª, 5ª e 6ª, e depois a 2ª começava mal, a 3ª começava mal, depois acelerava a 4ª, depois 5ª, 6ª e depois diminuía outra vez, sábado e domingo. Nós já conseguimos puxar todos os dias, exceto o domingo, para o ritmo que nós achamos que é necessário. Na realidade, o domingo tem sido um dia em que nós temos menos vacinas para dar rotação e folgas às pessoas. No entanto, durante a semana toda, o somatório da semana são as 700 mil vacinas, ou seja, a média das 100 mil vacinas por dia. O que vamos fazer, necessariamente, é aumentar o ritmo também ao domingo, para chegar ao ritmo dos outros dias. Isso está em curso. E estamos também a aumentar algumas capacidades e a readaptar as capacidades em termos geográficos. Porque há zonas que precisam de mais capacidade agora do que outras zonas em que já estão muito vacinadas e precisam de reduzir a capacidade, e esses recursos humanos também vão ficar disponíveis.
estão a sair, no último ano letivo de enfermagem, 3.000 novos enfermeiros que vão entrar no mercado de trabalho. Portanto, eu julgo que há boas notícias em termos da capacidade e da mão de obra. Claro que ela terá que ser contratada, tem que se encontrar processos para isso, mas não me parece que neste processo de vacinação, sendo um processo crítico para o país, que se vai haver poupanças ou tentativas de poupança. E, portanto, eu tenho tido a indicação sempre que não haverá, que os recursos me serão disponibilizados para conseguir cumprir o plano. As farmácias nós temos um problema com farmácias, com drive-thrus e outros sistemas idênticos, é que a DGS Eu não sei se o senhor vice-almirante nos está a ouvir, o sistema caiu, mas na hipótese de nos estar a ouvir, é só para dizer que estamos num compasso de espera. Pedimos à equipa técnica para ver o que aconteceu. Isto é... Obrigada. Anos. Só que depois, se calhar, as pessoas que se tinham inscrito imediatamente, por uma questão de oportunidade... O senhor vice-almirante, eu peço muita desculpa de o estar a interromper, mas eu penso que não terá reparado que o sistema caiu e que nós deixámos de o ouvir. Ainda por cima foi numa parte bastante interessante em que o senhor vice-almirante ia começar a falar das farmácias e da DGS, que penso que haveria um problema com as farmácias, com a DGS e com o sistema. E a partir daí nós deixámos de o ouvir. Já retomamos as condições técnicas, se pudesse voltar um bocadinho atrás, ficaríamos todos muito agradecidos. Muito obrigado. Portanto, o que eu estava a dizer sobre as farmácias é que as farmácias estão excluídas deste processo, não por nenhuma consideração ideológica ou económica ou outra qualquer, mas por razões práticas. A DGS criou, na norma da vacinação, a necessidade de haver um recobro de 30 minutos. E é essa necessidade que torna quase que impraticável ou muito difícil a execução ou de drive-thrus ou até da vacinação em farmácias, porque tem que ter depois um espaço para ter lá as pessoas em recobro. Claro que pode haver 2 ou 3 farmácias que consigam fazer isso, mas a maior parte das farmácias não tem esse espaço. E mesmo que pusessem lá uma pessoa em recobro, vacinariam 3 ou 4 pessoas por dia, ou 5 pessoas por dia, porque não teria um grande significado no processo. Relativamente aos hospitais, nós ainda temos capacidade e podemos aumentar a capacidade nos sistemas que temos. Claro que se não conseguirmos, e a certa altura virmos que a nossa capacidade está muito limitada, teremos que recorrer aos hospitais, mas recorrer aos hospitais significa estressar um sistema que já por si esteve muito estressado e continua em stress porque tem que recuperar todo um conjunto muito elevado de atos que ficaram para trás durante a pandemia. Portanto, será uma opção. Neste momento ainda não precisamos de agir nesse sentido e, portanto, nós estamos a vacinar de forma confortável com os recursos que temos e com as capacidades que temos, porque a limitação tem sido as vacinas e não a capacidade. Quando se inverter isso, não parece que vai acontecer, mas se inverter isso, teremos que equacionar rapidamente outras soluções. Eu ia falar sobre esta questão do agendamento dos 35 e dos 37 anos. Nós, na realidade, podíamos ter aberto o agendamento, não há nenhum problema técnico, podíamos ter aberto o agendamento para os 30 anos. O que nós decidimos foi fatiar o agendamento
para começar a agendar primeiro as pessoas mais idosas e depois as pessoas menos idosas, porque se abríssemos, era uma questão de oportunidade, as pessoas, imagino que por uma questão de oportunidade as pessoas mais novas agendavam-se todas, ficando as pessoas mais velhas por agendar. Por isso é que estamos agora a fazer 2 em 2 anos, de forma decrescente, para permitir que todas as idades tenham uma oportunidade para se agendarem de forma online. Sobre a vacinação das faixas etárias mais novas, vamos ver, a questão da descida por faixa etária tem uma razão epidemiológica, tem uma razão de proteção, não é epidemiológica, tem uma razão de proteção das pessoas. Quando chegamos aos 40 anos, daí para baixo, a razão da proteção das pessoas acaba um bocado por desaparecer, e é mais uma questão epidemiológica, e é por isso que eu também reduzi a entrada da faixa subsequente para quando atinge a faixa de cima os 40%. Agora, o que é que aconteceria? É que nós podemos vacinar os estudantes, mas como o vírus é muito oportunista, saltaria imediatamente para a faixa a seguir dos 30 e dos 40 anos, ficaria desprotegida, e então íamos afetar as pessoas que trabalham também e que sustentam, digamos, a economia. Portanto, não há nenhum milagre, isto é tipo uma manta, que se puxarmos para a cabeça descobre os pés, se puxarmos para os pés descobre a cabeça. Portanto, a melhor forma é continuar no processo como nós o desenhamos, sempre a descer para a faixa etária, porque é o mais justo, e depois, dentro dessas faixas etárias, encurtar o intervalo em que nós metemos em produção, né, se me permitem, a faixa etária para vacinação. E é isso que fizemos. Portanto, a nossa estimativa é começarmos a vacinar pessoas dos 20 anos no dia 4 de julho. Então, nós estamos no dia 23, estamos a falar daqui a cerca de 15 dias. E quando digo 20 anos é dos 18 para cima, não é? Porque não vamos deixar os 18 anos fora dos 20 anos. Portanto, é dos 18 até aos 30 anos. Portanto, daqui a 15 dias temos todas as faixas etárias em processo de vacinação. E, portanto, não me parece que seja mau face a tudo o que temos sofrido em termos do processo de aquisição de vacinas e da disponibilização de vacinas. Também queria dizer que este processo tem sido relativamente rápido, não é? E que, de alguma forma, há um aspecto positivo, que nós estamos a conseguir fazer o melhor que podemos e o que era expectável, não é? Face à missão que temos para cumprir. Relativamente a quando é que acaba a missão, eu diria que se em agosto teremos 70% com a primeira dose, em setembro teremos perto de 90% e com as segundas doses também já para cima dos 70%. A partir daí o processo vai perdendo velocidade e passa a ser um processo mais tranquilo. E agora, se houver uma terceira necessidade, de dar uma terceira dose e mais tarde reforçar com uma quarta dose, este processo não tem fim, não é? Portanto, o que é que tem que acontecer é que esta organização da Task Force se vai enraizando no próprio Ministério da Saúde, e depois o Ministério da Saúde, naturalmente, por ser a responsabilidade do Ministério da Saúde, tomará conta do processo, uma vez passada a emergência, que é o que nós estamos a passar. Nós estamos a meio da emergência, não é? Ainda temos que acabar esta emergência que tem a ver com a vacinação. Mas já começamos a ver a luz ao fim do túnel.